Oi, pessoal, voltei. Buzinaram aqui na frente, eu precisei sair para dar uma olhadinha, mas eu não vou perder a gravação que nós fizemos, não. Vou voltar aqui na apostila, pegar o finalzinho, antes da recapitulação que vocês devem fazer. Vem aqui ainda alguns exemplos, né? O item 7. Em palavras formadas por além, a quem, recém e sem, o hífen também se mantém. E palavras compostas, tá? Ano-luz, azul escuro, médico cirurgião, conta-gotas e assim por diante. Então, é o que eu disse para vocês no começo. É uma questão de consultar cada vez que for, assim, usar até assimilar. Ou estudar para memorizar. Não tem outro caminho, tá? Agora, um outro vilão aqui da gramática é o uso do porquê, né? Nós temos 4 porquês e muitas das vezes as pessoas não sabem em que momento usar qual porquê. Antes eu quero ressaltar que aqui no título eu tenho porquê sem acento separado, porquê sem acento junto, porquê acentuado separado e aqui deveria ser porquê acentuado junto, tá? Então eu quero só ressaltar aqui essa questão de digitação, né? Creio eu. Então vamos às regras. Na língua portuguesa existem 4 tipos de porquês. Eles são utilizados em ocasiões diferentes, mas é muito fácil se enganar em uma redação. Veja a diferença entre eles. Porquê separado sem acento. Usa-se esta forma para iniciar perguntas. Então, olha lá, o exemplo. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Então, eu vou fazer uma pergunta e o porquê vai no início, tá? Não vai junto com o ponto de interrogação. Esse porquê é sem acento separado, tá? Uma dica aqui, ó, quando eu não tenho certeza, nesse caso desse porquê separado sem acento para iniciar a pergunta, pelo qual motivo? Se eu substituir a expressão pelo qual motivo sem alterar o sentido, é o porquê sem acento separado. Por que junto sem acento? É para responder a pergunta. Então, por que sem acento separado eu pergunto? Por que sem acento junto eu respondo, tá? Então, olha lá. Porque desde criança você conhece as sagradas letras. É um exemplo aqui, tá fora do contexto, mas deve ser alguém respondendo alguma coisa para alguém, né? Nesse texto. É possível trocar o porquê, nesse caso, por pois. E aí você tem a certeza. Então, ó, porque sem acento separado é equivalente a por qual motivo. Porque junto sem acento é equivalente a pois. Quando a gente grava isso, a gente faz essas trocas, tá? Porque separado com acento. Eu faço pergunta no final da frase, tá? Então, porquê, olha aqui o porquê, ponto de interrogação. Tá no final da frase, então é separado com acento. Por que não os amo? Aqui o porquê separado sem acento no começo. Percebem que aqui a gente tem os 2 exemplos, percebam isso. Sabemos que você não compareceu à reunião. Por quê? Olha aqui. No final, sempre porque separado com acento é para perguntar. Só que esse porquê vai coladinho no ponto de interrogação.
Agora, o porquê junto acentuado, ele é um porquê que está substantivado, tá? E ele sempre vem acompanhado do artigo. Olha aqui. Essa forma é utilizada quando o porquê tem função de substantivo. Ele está substantivado e acompanhado de artigo. Se ele fez isso, teve um motivo, teve um porquê, motivo. Olha aqui o artigo indefinido. Gostaria de entender o porquê eu tenho que ir. Olha aqui o artigo definido, singular, masculino, o. Substituir o porquê pelas palavras motivo ou razão, para a gente conseguir entender, tá? É questão também de estudo, é a prática, é o uso, é a repetida leitura da regra que vai nos fazer assimilar o uso dos porquês, tá? Aqui tem uma recapitulação até a página final da 39. No final da 39 eu tenho ao encontro de e de encontro a, tá? Então, ao encontro de é o mesmo que a favor, estar em conformidade. Exemplo, Jesus é o bom pastor que vem ao encontro das ovelhas perdidas. Vem a favor das ovelhas perdidas, né? De encontro a, ir contra, ideia de oposição. O comportamento do povo de Coríntios vai de encontro aos ensinamentos de Jesus e se choca, tá? A ideia é essa. Ao encontro de, você tem uma ideia de ir ao encontro de para agregar. De encontro a é para se contrapor, vai chocar. Nossa, ele está indo de encontro a um caminhão, vai chocar, vai bater. Também é bem simples, tem os exercícios de recapitulação. Mal com L, mal com U. Perfeito. Mal com L é advérbio. É o contrário de bem. Mal com U é o contrário de bom. O feminino de mal com U é má. O plural de mal com U no feminino é mas, tá? Então, aqui, ó, mal, e sempre faça esse teste, porque o advérbio, ele é invariável. É uma palavra que não varia em gênero, não varia em número, tá? Então, quando você tem dúvida se você precisa usar a palavra mal, se ela é grafada com U ou com L, faça o exercício de perceber se aquela palavra, naquele contexto, pode ir para o feminino. Por exemplo, ele é um mau homem. Ele é um mau homem. Esse mal é com U ou com L? Se homem fosse mulher, daria sentido? Ela é uma má mulher? Daria. Então, mal com U, que é o contrário de bom. Mal com L é o contrário de bem. Mal com L é advérbio, não varia. Mal com U é adjetivo, varia em gênero e em número, e também em grau, tá? Acompanhando o substantivo a que ele se refere. Também é questão de exercitar para memorizar. Qual que é aqui na página 41 a grande pegada do onde e aonde? Onde é um advérbio de lugar. E aonde é uma contração da preposição a com o advérbio de lugar onde. Onde eu digo para o que está estático, parado. Aonde eu uso quando implica em movimento. Por exemplo, onde você está? Não precisa do a, é onde, porque se está lá, está quietinho, está parado. Agora, aonde você vai? Aí
tem a preposição, porque quem vai a algum lugar. Então, essa é a grande pegada do onde e do aonde. Para ficar mais simples memorizar, eu vou sempre por essa dica. Onde, sem a, estático, parado, já está lá, é um lugar. Aonde implica movimento, deslocar-se para ir até onde se diz no contexto, tá? Vamos aqui ao texto. Onde, em que lugar, indica permanência, lugar sem movimento. Aonde, a que lugar, para que lugar, é usado com verbos de movimento, que eu acabei de dizer. Exemplo, então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo a quem Jesus amava e disse, tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde colocaram. Porque se está colocado, está lá quietinho, não implica movimento, já está lá. Então é onde? Aonde foi Paulo depois que saiu da sinagoga? Aí implica movimento, implica ir. Então é aonde, tá? Então isso aqui é muito simples. A par ou ao par. A par é o mesmo que estar ciente. Exemplo, ele está a par de tudo. Ao par é equivalente. Está em pé de igualdade, está ali pareado. Então, ó, teme-se que o real valorize a ponto de ficar ao par do dólar. Um pouco fora de contexto, né? Esse exemplo, porque o real está bem distante de estar equivalente ao dólar, mas está valendo, acho que dá para entender o sentido. Item 6. A ou A com H acentuado. Irmãos, esse A aqui, normalmente, quando ele se relaciona com A com H, com A de haver, que é o presente do indicativo do verbo haver, há muitas pessoas no ambiente. Ele é preposição, tá? Então, A com H, no sentido de faz, é tempo transcorrido, tempo que já se passou. Há 10 anos mudei para Osasco. Então, tempo passado. Já se passaram 10 anos que me mudei para Osasco. E o a preposição quando é para tempo futuro, tá? Então, daqui a um mês nos veremos. Tá aqui, só nos veremos daqui a um mês. Então, quando eu vou usar o a para me referir a tempo? Tempo que já passou é passado, a com H acentuado, porque é do verbo haver. Ainda vai chegar o tempo, é futuro, a preposição, sem H, sem acento, tá? 7. Acerca de ou acerca de com A, com H, que é do verbo haver, ambos separados. Preposição a, palavra cerca, né? Uma locução adverbial ou de conformidade. Acerca com H, tempo que já passou. Ou acerca de junto, outra locução adverbial. Então, aqui tem vários exemplos, ó. Percebam que o que pega aqui, irmãos, é que na sonoridade, na oralidade, é a mesma coisa. Acerca de, acerca de, acerca de. Se eu for falar, a sonoridade é a mesma. Mas na escrita, dependendo do jeito que eu escrever, eu dou um sentido diferente do que eu pretendo. É isso que tem que se tomar cuidado. Porque na oralidade, a sonoridade é inalterada. A questão é a grafia, tá? Então, ó, acerca de, a, artigo, cerca, substantivo, de, preposição. Grafado, o azinho sem H. O A separado de cerca. Eu quero dizer que a cerca de arame farpado foi cortada, tá?
Então, eu tenho a, artigo, cerca aí é substantivo, é o nome do... não é uma construção, né? Porque, de certa forma, é ali uma obstrução feita com arame para dividir dois espaços, para estabelecer limite. Isso é cerca. Então, a cerca de arame farpado foi cortada. Eu tenho um artigo, cerca substantivo é o nome desse limite feito de arame para demarcar um local. E de arame, esse de está relacionando cerca com o material do que ela é feita, tá? Então é tudo separadinho. A cerca de, quando eu tenho a preposição cerca, que se refere a aproximadamente, é um advérbio de lugar, mais preposição de. Então, a cerca de, aproximadamente, é essa a ideia. Estamos a cerca de 10 quilômetros do estádio. Estamos aproximadamente a 10 quilômetros do estádio. Então, percebam que na pronúncia é igualzinho. Eu preciso saber qual é a minha intenção de fala, porque na hora de escrever vai ter diferença, tá? Acerca de com H. Tô aqui, ó. Tô aqui. Esse a com H é verbo haver. Cerca de, perto, aproximadamente, tá? Só que quando eu uso esse H aqui, é porque já passou, ou o tempo ou o lugar, tá? Há cerca de 10 minutos passamos pelo estádio. Então, eu já passei pelo estádio. Eu não estou chegando como no exemplo anterior. Que o a, preposição sem H, é porque eu ainda não cheguei no estádio. Faltam alguns metros. Agora, se eu já passei, eu posso expressar isso em metragem, quilômetro, metro, ou em tempo. Há 10 minutos passei pelo estádio. Esse a é com H porque já passou, tá? E por último, tem aqui também um outro exemplo do verbo haver no sentido de existir. Há cerca de 10 pessoas na sala de espera. Há aproximadamente, há perto de 10 pessoas na sala de espera, tá? Também o há cerca, no sentido de existir, aproximadamente, é com H, e o há cerca, no sentido de que já passou, de que já foi, também é com H. Então, a do verbo haver, grafado com H e A acentuado. É o presente do indicativo do verbo haver. Eu uso como sinônimo do verbo existir e eu uso como para me referir a tempo decorrido, tá? A espaço também, que já ficou para trás, espaço de metragem, tá bom? O 8. Desculpa, foi muito. 8. Esse 8. Na página 43. Abaixo, junto ou abaixo separado. Abaixo, junto é embaixo. Exemplo, sua classificação foi abaixo da minha. Abaixo, separado, é para baixo, até embaixo. Ela me olhava de alto a baixo, tá? Então, fez o movimento. Abaixo, junto, está em um lugar inferior a outro. De alto a baixo, tem o movimento de se examinar, tá? Não tem muito segredo. Esse aqui confunde bastante. Afim junto e afim separado.
Afim junto se refere à similaridade, é equiparente. E afim separado é o objetivo, tá? Então, ó, quem tem afinidade são pessoas afins. Por exemplo, duas pessoas gostam de cinema. Elas têm afinidade. Então, os gostos das duas pessoas, a preferência é afim, junto. Agora, eu tenho o objetivo de fazer uma faculdade. Estou fazendo uma poupança a fim de pagar um curso superior. É o objetivo, é separado, tá? Então, ó, estuda a fim de vencer a barreira do vestibular, que também não tem muito segredo. Tampouco ou tão pouco. Tampouco é sinônimo de nem. Aquele garoto não trabalha, tão pouco estuda, ou seja, não faz nada, tá? Agora, tão pouco é muito pouco. Estudou tão pouco que foi reprovado, tá? Tão pouco, sinônimo de nem isso, nem aquilo. E tão pouco é porque é muito pouquinho mesmo. Em vez ou ao invés de. Ao invés de é ao contrário de, tá? E em vez de é em lugar de. Então, gravando isso é bem simples. Quer dizer algo que é ao contrário, tá? Ao invés de estudar, foi dormir. Contrário. É ao invés. Certo? Agora, apesar de que, né? Em vez de comprar o verde, comprou o vermelho, tá? Comprar verde ou vermelho não são coisas que se opõem. É só um pelo outro. Agora, se eu deveria estar trabalhando, deveria estar estudando e fui dormir, são ideias que se chocam, é contrário. É aí que está o X da questão no uso dessas duas expressões. Mas aqui, gente, pega muita gente. Muita gente. Mais, grafado M-A-I-S, mas ou mas acentuado. Então, esse mais aqui é advérbio, tá? Ele, se é o contrário de menos, é mais. Comprou, gastou mais do que deveria ter gastado menos, certo? Então, é advérbio. Esse mas aqui, ó, grafado sem o i, é conjunção adversativa. Estudou muito, mas não conseguiu tirar nota. É uma conjunção que relaciona palavras que se opõem. É sinônimo de porém, contudo, todavia, entretanto. E esse mas acentuado é o plural de má, que é o feminino de mal, tá? Então, vamos aqui. Hoje estou mais satisfeito. Poderia estar menos. Estudou, mas foi reprovado. Porém, não eram más ideias. As ideias eram boas, né? Então, má é o antônimo de boa, menina boa, menina má. Se eu tenho mais de uma menina má, meninas más. Isso aqui pega bastante gente. Senão e se não. Senão junto. Olha ele aqui. De outro modo, do contrário. É empregado para. Olha o exemplo. Resolva agora, senão estamos perdidos. Resolva agora, do contrário, estamos perdidos. Se não separado, é uma conjunção condicional. Caso
mais advérbio de negação. O se aqui é uma conjunção condicional, mais advérbio. Se não chover, haverá jogo. Então, é uma condição de ter jogo é que não chova, tá? Então, a grande diferença é essa. Senão junto é o contrário. Pode ser usado como porém. Pode ser usado como apenas, somente. Pode ser usado como defeito, falha. Não houve um senão em sua apresentação. Tá? Não houve falha. Foi uma apresentação boa. E aqui, quando eu tenho separadinho, significa que isso aqui é uma conjunção condicional e esse aqui é um advérbio de negação, tá? Se implicar condição, separado. Se for contrário, se for uma ideia que é oposta, se for sinônimo de somente, se não tiver falha, tudo junto. Tudo bem? Prosseguindo. Eu vou encerrar esse vídeo aqui para não ficarem vídeos muito longos. E depois a gente volta na terceira unidade.